Olá, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu sou a professora Joyce e nós estamos então na nossa sexta videoaula de língua portuguesa do material 4. Isso mesmo, nós estudamos nesse material vários assuntos. Não é? Nós estudamos aí sobre o uso do dicionário, nós estudamos sobre sinônimos e antônimos, vimos a interpretação de texto, comparação entre dois textos. Vocês falaram também aí, puderam, né, ter oportunidade de falar da sua identidade, né? Vimos, cada um pôde pensar um pouco sobre a sua história, sobre quem é. A gente viu alguns textos que falavam sobre isso. E aí, na última aula, eu pedi para que vocês pesquisassem um pouquinho aí sobre o sobrenome de vocês. Vocês lembram? Então era para vocês pesquisarem, perguntar para os pais, avós, procurar, vocês poderiam procurar na internet para descobrirem um pouco mais da sua história. É muito importante que nós nos conheçamos, que nós saibamos quem nós somos. Né? Não basta só que eu olhe para os outros, mas eu preciso olhar para mim, não só para minha aparência, mas para o meu interior, conhecer as minhas emoções e também conhecer um pouco da minha história, tá bom? Então vamos lá, nós vamos estudar hoje o último conteúdo aí que é sobre substantivo. Então nós vamos fazer agora análise e reflexão sobre o uso da língua, tá bom? Então, como dizem os artistas, todas as coisas têm nome. Não é verdade? Observem os objetos que estão aí ao seu redor. Né? Tudo que você enxergar, tudo que você olhar aí tem nome. Olha as pessoas. Todas as pessoas que estão aí na sua casa também têm nome. As emoções que nós sentimos, elas têm nome, tá? E aqui tem vários nomes que nós tiramos do texto. Olha, menino, mocinho, apelido, Léo, pastel, dia, pena, beleza, coração. Então, para que servem essas palavras? Olha, essas são palavras que dão nome, seja a seres, né, objetos, pessoas, lugares, coisas, quanto para pessoas também. Né? Então, como que se chama a classe gramatical que serve para dar nome para as coisas e para as pessoas? Você já estudou? Tenho certeza que você já estudou várias vezes, desde lá do ensino fundamental, das séries iniciais, certo? Desde, sei lá, a partir do segundo, terceiro ano, você já deve ter começado a estudar isso aqui. Se lembram? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do substantivo. Isso mesmo, um substantivo. Então, um substantivo ele serve para dar nome para tudo que existe, tá bom? Seja, então, para as pessoas, para os lugares, para os objetos, para as sensações, para as ações, para as emoções, para tudo, certo? O substantivo é a classe de palavras mais importante que a gente tem na nossa língua. E aí? Eu posso classificar esse substantivo de acordo com as suas características. Então, a gente pode dizer que eles ou são uma coisa ou a outra. Então, são parzinhos. Então, simples e composto são opostos, coisas contrárias. Então, os substantivos ou eles são simples ou eles são compostos, tá bom? Então, o que seria o substantivo simples? Pensa na palavra simples, é algo que é mais simples, mais básico, mais comum. O substantivo simples, então, é aquele formado por uma só palavra. Ele vai ter um radical só. Que vem exemplos aí do texto? Olha, menino, mocinho, apelido, Léo, pastel, dia. São palavras mais comuns na nossa língua. Nós temos muito mais substantivos simples do que compostos, tá bom? E quais seriam então esses compostos? Se o simples é formado por uma só palavra, o composto é o contrário, quer dizer que o composto então ele é formado por por mais de uma palavra. Então, quando eu tenho mais de um radical, mais de uma palavra que forma aquela palavra, né, seguinte, então, eu vou ter um substantivo composto, tá? E os substantivos compostos não tinha nenhum nos textos aí que nós vimos, mas, por exemplo, passatempo, né? Aqui é uma palavra composta que não tem o tracinho, não tem o hífen. Passatempo, eu tenho passa, mais tempo. Passatempo são coisas que nós fazemos, algumas atividades para passar o tempo, para nos divertir, certo? Guarda-chuva, outro substantivo composto. Mas esse aí eu tenho tracinho, eu tenho hífen. Guardar da chuva, guarda-chuva, certo? Tenho muitas palavras compostas na língua, mas com certeza nós temos uma quantidade de palavras muito maior de substantivos simples, tá bom? Bom, e substantivo comum e próprio? É outro tipo de classificação. Então, ou ele é comum ou ele é próprio. Todos os substantivos, ele tem que ser uma dessas duas coisas. Ou ele é comum ou próprio, tá bom? O que seria um substantivo comum? Então, ó, o próprio nome já diz, o substantivo comum é mais comum, né? Então, o substantivo comum, tá? Ele dá nome a todos os seres da mesma espécie. Ele dá nome, por exemplo, se eu falo pessoa. Tem quantas pessoas no mundo? Um monte, né? Milhões, bilhões aí. E aí,
Se eu falo, por exemplo, cadeira, né? Tenho vários seres que são cadeira. Escola, quantas escolas nós não temos? Então, ele dá nome para seres em geral, sem individualizar, sem particularizar um específico. Olha exemplos: menino, pastel, são substantivos comuns. Lembram-se, eles são escritos, os substantivos comuns, com letra minúscula. Por quê? Porque os substantivos próprios, né? Se o comum dá nome a todos os seres da mesma espécie, o próprio é o contrário. Né? Então, o que o substantivo próprio ele vai fazer? Ele se refere a um só ser da mesma espécie. Ele vai individualizar. E é por isso que ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Léo, por exemplo, mesmo sendo um apelido aí, Léo é com letra maiúscula. Então, o nome das pessoas, dos lugares, certo? Das cidades, estados, países, todas aquelas que vocês aprenderam desde sempre que tem que escrever com letra maiúscula, lembram-se? Então, são porque são substantivos próprios, certo? Vamos lá, outra classificação. Né? Então, observe que em cada tipo de classificação eu estou levando em consideração um dos aspectos, certo? Uma das características aí. Então, ele pode ser primitivo ou derivado. Então, obrigatoriamente, todo substantivo, ou ele é primitivo ou ele é derivado, tá bom? E o que seria, então, um substantivo primitivo? O que eram os homens primitivos? Vocês lembram em história, quando vocês estudaram? Homens primitivos foram os primeiros homens, né? Os homens das cavernas. Então, o primitivo aí, ele vem de primeiro, tá? Então, é o primeiro a ser criado, não vem de outra palavra. Então, um substantivo primitivo, por exemplo, eu tenho um objeto, né? E aí, aquele objeto, tá bom? Ele vai ganhar um nome. Só que se eu for criar uma palavra completamente diferente para tudo que existe, né, vai ter muitas palavras. Então, uma forma de resumir um pouco isso, né? Então, por exemplo, eu tenho aí pastel menino lá da história, mas, por exemplo, eu tenho caneta, né? Aí, caneta, isso é uma caneta que a ponta dela é mais macia, canetinha. Olha, canetinha vem de caneta. Ah, então isso é grandona. Um canetão. Então, canetão vem de caneta, certo? E assim por diante. Eles usam, por exemplo, lápis. O lápis, ele tem um grafite, ele escreve. Mas aí, quando inventaram, por exemplo, aquele que a gente aperta, que você coloca o grafite, não é bem um lápis. Parece com lápis, tem uma similaridade, mas é uma lapiseira. Lapiseira vem de lápis. Então, o que seria o derivado? Um substantivo derivado, né? Não é o primeiro a existir, é aquele que é criado a partir de outra palavra, ele é formado a partir de outra palavra, tá bom? Então, por exemplo, pastelaria vem de pastel, né? Então, pastel, eu ponho aí esse aria, essa terminação que nós chamamos de sufixo, e aí eu formo uma nova palavra. Menino, né? Eu vou lá e coloco esse inho, esse finalzinho aí que ele marca os diminutivos. Então, menininho, né, é uma palavra formada a partir de menino. Portanto, tanto pastelaria quanto menininho são substantivos derivados. Entenderam? Pensa, o que é derivado? O derivado do leite, aquilo que é feito a partir do leite. Palavras derivadas são palavras que são feitas a partir de outras palavras. Muito fácil. E aí, substantivo concreto versus abstrato. Novamente, é uma oposição. Então, todos os substantivos, ou eles são concretos, ou eles são abstratos. Ele tem que ser obrigatoriamente um deles, tá bom? Então, o que seria o substantivo concreto, tá? O concreto é aquele, né, substantivo aí, não é só o que eu toco, não. Muitos alunos falam, substantivo concreto, professor, é aquele que eu posso tocar, que é firme, concreto. Abstrato é aquilo que eu não consigo tocar. Não exatamente, tá bom? Substantivo concreto são aqueles substantivos que nomeiam seres com existência própria. Tá mais para substantivos que eu posso desenhar. Então, são substantivos, tudo que eu fecho os olhos, que eu imagino que ele existe sozinho, não precisa de outro ser para existir, são substantivos concretos, tá bom? Então, por exemplo, lápis, borracha, caneta, são substantivos concretos? São. Mas, por exemplo, se eu pego aí luz, é um substantivo concreto, ela existe sozinha, certo? Mas eu não consigo pegar. Ar, eu não consigo pegar, mas é substantivo concreto, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque substantivo concreto não é só aquele que eu toco. E eles dão um nome para quê? Para pessoas, para lugares, para animais, vegetais, assim por diante. Então, todos esses são substantivos concretos. Olha exemplos do texto aí, ó. Menininho, mocinho, pastel. São todos exemplos de substantivo concreto, tá? O que seria o abstrato, então? O abstrato é o contrário. Se o concreto eu consigo
né, ele existe sozinho, eu consigo até desenhar, eu fecho os olhos, eu imagino, eu consigo desenhar. O abstrato é aquele que eu não consigo desenhar. O abstrato é aquele que não existe sozinho, ele depende de outro ser para existir. Como assim, professora? Depende de outro ser para existir. Isso mesmo. Ele depende porque ele vai dar nome para sentimento. Sentimento não existe sozinho. Precisa que alguém sinta aquilo. Então, amor. Amor vai existir sozinho? Não tem jeito. Não, o amor só vai sentir amor. Você não imagina assim o amor batendo na sua porta. O amor só existe porque existem pessoas que sentem o amor, tá? Estado, como que eu estou? Meu estado é, sei lá, paciência, né? Um estado aí. Ou então nomes de ações, como, por exemplo, brincadeira. Não existe a brincadeira sozinha. A brincadeira só existe quando tem alguém que vai brincar, certo? Então, são todos substantivos abstratos, certo? Então, eles precisam de outros seres para existir. Entenderam? Viram como é diferente? E aí eu tenho vários exemplos. Sonhos, beleza, coragem, são todos substantivos abstratos. Compreenderam aí? E o coletivo? Observem que aí não tem coletivo versus outro. Não, não tem. Por quê? Porque o coletivo é o único que não tem um parzinho de oposto. Ou ele é coletivo, ou ele não é coletivo. E o que seria esse coletivo? Vocês se lembram? Vocês já estudaram isso, né? O coletivo aí é aquela palavra, aquele substantivo que mesmo no singular, ele não está representando um único ser, um único objeto, uma única coisa. Ele representa um conjunto de coisas e seres da mesma espécie. Como assim? Por exemplo, toda vez que eu falo um molho, não é aquele molho de tomate que você põe no macarrão, não. Mas o molho é aquele tipo conjuntinho cheio de chaves. Ah, então eu vou pegar o molho, né? O molho de chaves, certo? Ramalhete. Então é um conjunto do quê? Um conjunto de flores. Um ramalhete, um buquê, é o coletivo de flores, tá? Constelação. O que é constelação? É um conjunto aí de estrelas. Se eu pego o cardume, cardume é o coletivo do quê? Ele representa. Então, cardume é o coletivo, um conjunto de peixes. E assim por diante. Então, são essas palavras aí, elas são coletivo. E como assim, professora? Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu pego ramalhete, né? Ou se eu pego um molho, aqui, ou ele é coletivo, ou não é, certo? Mas os demais não. Então, se eu pego, por exemplo, caderno. Caderno, ele é simples ou ele é composto? Ele tem uma palavra só ou tem mais de uma? Caderno é formado por uma palavra só, então ele é simples. Ele tá dando nome para uma coisa especial ou ele tem um monte de caderno igual? Tem um monte. Então, ele é comum, ele não é próprio. Então, ele é simples, ele é comum. Ele é primitivo ou é derivado? Ele vem de outra palavra? Não, caderno não vem de outra palavra, então ele é primitivo. Ele é concreto ou abstrato? Ele existe sozinho? Você consegue desenhar caderno? Consigo, então ele é, né? Ele é concreto. E aí, ele é coletivo, caderno? Não, não é coletivo. Então, observem que todos os substantivos, eles vão ter 4 classificações se ele não for coletivo, ou ele vai ter 5 classificações caso ele seja coletivo. Compreenderam? Então, em cada um eu tinha um par de oposto. E separa o oposto, ele obrigatoriamente ou tem que ser um ou tem que ser outro, tá bom? Vamos para as atividades? Então, leia, tira e responda as questões. Observe aí, ó. O mundo de Leloca, a invasão. Então, lembre-se que a Leloca é uma personagem aí que é uma cobrinha, tá? Então, o mundo de Leloca, o mundo dela, que é a personagem principal das histórias. A maior nuvem de gafanhoto deste século chegou hoje na zona oeste da cidade. Mamãe, socorro! Preciso me esconder! Os gafanhotos vão me comer, né? O que é isso, Leloca? Gafanhotos não comem cobras, eles comem plantas, né? Mas a senhora não vive dizendo que eu sou a florzinha da mamãe? Bom, o que a gente observa então? Ó, vamos lá. Primeira coisa, de onde vem esse balão no primeiro quadrinho, né? A maior nuvem de gafanhotos deste século chegou hoje na zona oeste da cidade. Então ela é uma notícia, tá vendo de onde? O balão da TV. Então ela tá assistindo um noticiário na TV. Falando de nuvem de gafanhotos. Nuvem de gafanhotos, nuvem, então é o coletivo de gafanhotos aí. Né? E chegou, né, deste século, conjunto de 100 anos, certo? Na zona oeste da cidade. Então, lugar da cidade. Olha, e zona oeste geralmente é escrito com maiúscula, porque são substantivos próprios, tá bom? E depois, mamãe, preciso me esconder, os gafanhotos vão me comer. E aí a mãe falou, que é isso? Né, gafanhotos não comem cobras, eles comem plantas, né? Eles não são carnívoros, são herbívoros.
E aí, por que que ela ficou com medo, então? Né? Mas a senhora não vive dizendo que eu sou a florzinha da mamãe? Então, quando ela dizia que era a florzinha da mamãe, não é porque era uma flor de verdade, era uma planta. Né? Quando a gente fala, você é a florzinha da mamãe, é porque é uma forma carinhosa. Você é a lindinha da mamãe, você é querida da mamãe. E ela interpretou isso literalmente, não no sentido figurado, tá bom? Vamos para as questões, então, que estão lá na página 10. Peguem aí o material. Vocês vão fazer essas questões agora, tá bom? Então, eu vou explicar essas questões, vocês vão pausar o vídeo e depois voltar no vídeo e aí fazer a correção, tá? Então, vamos lá. A primeira, de acordo com esse texto, a filha está com medo dos gafanhotos porque... já falei, hein? Fácil. Porque ela se parece com uma planta, porque ela é uma cobra jovem, porque ela mora na cidade ou porque sua mãe diz que ela é uma florzinha. Então, essa habilidade aqui é reconhecer a causa das coisas, qual o motivo, a causa, tá? Então, qual é o motivo, qual é a causa, né, dela estar com medo dos gafanhotos? A 2, olha, o coletivo de gafanhotos é... falei agora mesmo. Qual que é o coletivo de gafanhoto? Então, um conjunto de gafanhotos nós falamos que isso é uma... é nuvem, insetos, é enxame ou fauna? Fácil. Bom, a próxima, no terceiro quadrinho, as palavras leloca, cobras e plantas são na ordem que aparecem escritas substantivos o quê? Né? Então, primeiro leloca, depois cobras e depois plantas. Então, aqui esse é comum, próprio, coletivo. Então, quais que... Né, nesse tipo de exercício, como que você tem que fazer? Observe, então, por exemplo, leloca. Eu sei que leloca é assim. Então, aquilo que já não começa assim, eu já risco, eu já elimino. Aí eu olho para a segunda. Aquilo que não se encaixa na segunda, eu já risco. Às vezes, você, nesse tipo de exercício, tem que ser na ordem. Às vezes você sabe a classificação de duas dessas palavras e mesmo assim você consegue acertar, mesmo não sabendo tudo, porque as outras vão por eliminação, tá? 4. Marque a opção em que todos os substantivos são próprios. Então, lembre-se do que é um substantivo próprio? Qual dessas opções? Na letra A, senhora ou século. B, plantas e gafanhotos. C, leloca e zona oeste. Ou D, cobras e cidade. Em quais dessas opções, todos os substantivos são próprios? Certo? Então, pausa agora um pouquinho o vídeo. Vai lá, responda isso rapidinho e despause para nós fazermos a correção. Pronto? Já fizeram? Muito fácil. Eu acho que vocês já fizeram. Eu tenho certeza que vocês acertaram. Quer ver? Então vamos lá, vamos corrigir? Vai. Então, de acordo com esse texto, a filha está com medo dos gafanhotos porque... qual você marcou? Porque sua mãe diz que ela é uma florzinha. Então, como a flor é um vegetal, os gafanhotos comem vegetais, por isso que ela ficou com medo. O coletivo de gafanhotos é... lembra? Tem até a expressão juntinho. É nuvem. Nuvem de gafanhoto, tá bom? Em seguida, no terceiro quadrinho, as palavras leloca, cobras e plantas são na ordem que aparecem no texto. Que tipos de substantivo? Então, leloca, escrito com letra maiúscula, é o nome da cobrinha aí, da personagem. Portanto, é próprio. Então, não pode ser nem a A nem a D. Já risquei duas, tá? Cobras. Cobras não é com letra maiúscula. Eu tenho vários cobraceiros, né, de uma forma geral. Então, ela é comum. E plantas? Plantas é coletivo? Não é coletivo. Portanto, a resposta certa está na letra C, né? Própria, comum e comum. Planta também é comum, tá? Eu sabendo que planta não é coletivo, é fácil. Eu já elimino a outra e só sobra a letra C, tá bom? 4. Marque a opção em que todos os substantivos são próprios. E aí, quais que são próprios? Falei que aquela dica básica, os substantivos próprios sempre são escritos com letra maiúscula. Aí fica muito fácil, muito mole. Qual é a alternativa certa? A alternativa certa está na letra C também. Leloca e Zona Oeste. Foram muito fáceis esses exercícios. Eu tenho certeza que se você prestou atenção na aula, você conseguiu fazer muito tranquilamente. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham feito todo o material, assistido todas as videoaulas, porque a partir então da próxima semana nós vamos começar a estudar aí o material 5, certo? Então nós vamos nos ver novamente já para o estudo de uma outra matéria, de outro conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, adorei ficar aqui com vocês. Um beijo! E a gente se vê na próxima aula.